E sabe aquele recheio que nunca sai de moda? Sempre está em alta e a gente só precisa dar um toque para ele se tornar mais especial e gostoso do que ele é. É o recheio 4 leites. E aqui o meu toque é de morango. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o recheio, a montagem e a finalização. Esse bolo é para vitrine. Mas esse recheio você pode utilizar em vários outros preparos também, como bolo no pote, sobremesa na travessa, copo e taça da felicidade e muitos outros. Então vamos pro vídeo e fica até o final para você pegar todas as dicas e arrasar aí no seu bolo. E para esse recheio eu vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado, 2 colheres de sopa não muito cheia de farinha de trigo, aqui vai ser o meu espessante. 6 colheres de sopa de leite ninho ou leite em pó da sua preferência. Já dissolvo tudo aqui no meu leite condensado, que fica mais fácil. Até que fique tudo bem homogêneo, para não ter nenhum gruminho de leite em pó e farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 caixas e meia de creme de leite e 200 ml de leite de coco. Vou misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre, até atingir na consistência de um recheio firme, ou então a consistência aí que você precisa. Lembrando que eu entrei aqui com o espessante, que é a farinha de trigo. Se você quer um recheio mais fluido, você precisa cozinhar aí no mínimo 3 minutos para não ficar a gosto. A farinha de trigo aqui, ela não é uma regra. Se você não quiser utilizar, não precisa. Mas aqui, para o meu recheio, ela dá o ponto mais rápido. E aqui é mexendo sempre, pegando toda a lateral, o fundo da panela, não posso parar de mexer. E também fogo médio, porque aqui é um recheio claro e eu quero manter isso. Aqui eu vou cozinhar bem esse recheio, porque eu quero ele bem firme. Aqui o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso, eu passo a minha espátula, ele faz um caminho que se fecha rapidamente. Eu ergo a minha espátula, ele cai bem pouquinho fino e já começa a cair em blocos. E o meu recheio marca ali em cima do meu outro recheio, ele não se mistura rapidamente. E aqui eu já quero diminuir o cozimento desse recheio para eu manter ele assim bem clarinho. Então eu vou mexer mais ou menos aí 2 minutinhos com o fogo desligado. Feito isso, eu transfiro para um outro recipiente, coloco um plástico em contato ali por toda a superfície desse recheio para não criar uma nata e vou deixar esfriar totalmente. Recheios para bolos, eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente. Aqui o meu recheio já esfriou totalmente. E aqui, gente, como eu falei para vocês, você deu ponto aí conforme a sua necessidade. Se você for preparar uma sobremesa, um bolo no pote, então você deixa ele um pouquinho mais molinho. E olha como esse recheio fica lindo e olha a consistência dele. E se você quiser ir além, preparar um recheio aí 5 leites trufados, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou partir para a montagem desse bolo e mostrar como eu dou um toque especial. Esse bolo é para vitrine, então ele vai ter 2 camadas de recheio e 3 de massa. Essa forma que eu vou utilizar para montagem é a 17x10. Essa quantidade de recheio você também consegue fazer na 20x10 e também dividir aí em 3 partes esse recheio. A receita dessa massa já tem aqui no canal, no bolo de leite ninho para vitrine, eu vou deixar o link aqui na descrição. Umedeci a primeira camada de massa com a caldinha de sempre, água e leite condensado. Vou deixar as medidas na descrição. Feito isso, eu venho com a minha geleia de morango. Eu compro dessa, já mostrei pra vocês, marca Ricaele. Gente, não é propaganda, é porque eu gosto mesmo. Então, fiz uma camadinha fina da geleia, distribuí metade do meu recheio em colheradas. Estou distribuindo bem. Feito isso, eu venho com a minha próxima camada de massa, vou ajeitar bem aqui na minha forma, vou umedecer novamente todo esse disco de massa.
A próxima camadinha de geleia, aqui essa geleia vem com os pedaços inteiros aqui de morango, eu pico ele aqui para esse bolo. E aqui a camadinha de geleia tem que ser bem fininha para não vazar depois na minha montagem. Feito isso, eu venho com o restante do recheio, que é a metade, vou distribuir também em colheradas, para ficar mais fácil depois para eu distribuir e cada um ficar no seu lugar, recheio e geleia. E, gente, esse recheio é um clássico e sempre bem queridinho. E aqui, se você quiser aproveitar também a receita e preparar uma mousse, é só você utilizar para essa mesma quantidade de recheio 200 ml de chantilly batido em ponto firme. Finalizei o recheio, coloco o último disco de massa, umedeço todo. Vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para a geladeira. Aqui eu deixei de um dia para o outro. Se você não tiver esse tempo, deixei no mínimo 6 horas. Aqui já é o outro dia, vou desenformar aqui na minha bandeja. A medida dela é 27 de diâmetro, lembrando que a minha forma é 17 por 10. Aqui a decoração eu vou resumir para vocês, porque já tem vários vídeos desse bolo de vitrine aqui no canal. Mas esse ficou um pouquinho diferente, confesso que não foi proposital. E para decoração eu sempre passo uma camada bem fininha de chantilly, assim eu já nivelo o meu bolo, selo todos os farelinhos, dou uma pré-alisada. Feito isso eu venho com o meu chantilly na manga de confeitar. Aqui eu estou utilizando o bico 1A da Wilton, o perlé. Vou fazer essa camada de chantilly por todo o meu bolo. Vou alisar novamente, até que fique do jeito que eu quero. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho de chantilly, ajeito as quininhas também. Feito isso, eu venho com a espátula de textura, essa daqui é a número 2, é a que eu mais uso para bolos de vitrine. Ah, gente, já ia esquecendo de falar para vocês. Nesse dia, eu bati um pouquinho a mais o meu chantilly, por isso que ele tá um pouquinho ali poroso, não sei se dá para ver no vídeo. E também já tem vídeo aqui no canal, como eu bato meu chantilly, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ajeitei ali as minhas quininhas, agora eu vou preparar um chantilly vermelho, mas aqui seria um chantilly molinho, então eu vou amolecer esse chantilly com o meu próprio chantilly que não estava batido. Aí eu coloco corante até a cor que eu preciso. Depois eu coloquei esse meu chantilly na manga de confeitar com um bico bem pequenininho, perlé também. Esse bico não tem numeração, por isso que eu não vou falar para vocês. Mas dá também para utilizar um saquinho, só que eu nunca consigo cortar o saquinho ali certinho. E fiz esses detalhes no bolo. Gente, eu precisava amolecer mais o meu chantilly e eu não fiz isso. Eu não gostei. Aí eu fiz o que? Eu vou tirar. Tirei. Eu ia tirar toda a decoração aqui do bolo. Mas aí não é que ficou legal? Aí eu fui passando a espátula, foi melhorando, aí eu falei, eu não vou tirar tudo não. Porque eu sou assim, gente, se alguma coisa me incomoda, não me importa se vai me dar mais trabalho. Eu retiro e faço tudo de novo. E aqui, na verdade, eu iria fazer a ganache de chocolate branco, mas o meu chocolate tinha acabado, então eu fiz a ganache de chantilly, que eu também uso nos bolos. Só que nesse dia ela resolveu não dar certo. Aí eu fui passando a espátula, retirando o excesso, e a parte de cima fica assim, eu deixei porque eu vou cobrir ela todinha, não vai ficar mostrando. Depois fiz um trabalhinho de bico ali, é um torcidinho pra dentro, outro pra fora. Aqui é um pitanga aberto, a numeração dele é 21 da Celebrate, mas pode ser qualquer pitanga aberto que vai dar certo. Faço também no rodapé do meu bolo. Já coloquei morangos em volta ali de todo o meu bolo. Esses morangos estão higienizados e bem sequinhos. E vou finalizar com raspas de chocolate. Essa daqui eu fiz as raspas menorzinhas e fininhas para combinar com esse bolo que é redondo. Aqueles rolinhos de chocolate que geralmente eu uso, não combina muito com esse bolo redondo. E para finalizar, coloquei cobertura de sorvete no sabor morango. Aqui a minha cobertura tava bem dura, por isso que eu não consegui gravar para vocês, porque tava na geladeira. E fica assim, mas a cobertura é opcional, mas dá um charme a mais, né?
E o peso final desse bolo foi de 2,8 kg, já descontando ali a minha bandeja. E tá aí o resultado do nosso recheio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você esse conteúdo. Se gostou, compartilhe muito para mais pessoas e principalmente a parte que eu mais gosto. Deixe aqui o seu comentário ou então aquela figurinha de carinho que eu vou entender que você gostou do conteúdo. E deixe também para mim sugestões de novos sabores para bolos de vitrine. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição e eu te espero por lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!